Bom, boa tarde, aqui é o Luiz Alberto e o Rafael Marques de Elotium e agora a gente vai gravar o vídeo de matemática onde a gente vai resolver as questões 3 e 4. Bem, a questão 3 está falando a temperatura de T em um forno aumenta em relação ao tempo T menor, que é o tempo mínimo, T grande, a temperatura em graus Celsius. Em minutos, de acordo com a função T de T é igual a T0 vezes 2 elevado a 0,75 vezes T. 0,75T, esqueci do T. Seja T0 igual a 30 graus, a temperatura inicial, qual é aproximadamente o tempo necessário para que essa temperatura atinja 240 graus Celsius? Bom, então basicamente a questão ela tá falando que a temperatura final ela é de 240 graus Celsius e ele deu a equação pra gente com uma temperatura inicial T0 de 30 graus. Substituindo aqui, a gente vai ter que a temperatura inicial, final, que é o T, vai ser 240 Celsius, T inicial 30 graus Celsius, vezes 2 elevado a 0,75 vezes T. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro fazer a função, que seria 240 graus dividido por 30, que vai ser igual, que vai ser igual a 2 elevado a 0,75 T. 240 dividido por 30 vai ser igual a 8. Então, vai ficar 8. Vai ficar 8 é igual a 2 elevado a 0,75 T. E o que a gente vai fazer agora? A gente tem uma elevação, uma potência. A gente vai deixar as bases iguais. Então, 2 elevado ao que vai ser igual a 8? Vai ser 2 elevado a 3, que é igual a 2 elevado a 0,75 T. Aqui a gente mantém igual. A gente pode cortar essas bases porque elas são iguais. Então, vai ficar 3 é igual a 0,75. 0,75 vezes T, que seguindo a equação ficaria 3 é igual a 3 dividido por 0,75 é igual a T. Fazendo essa divisão aqui a gente vai ter que T menor em minutos vai ser igual a 4. Então, o tempo mínimo para ele chegar a 240 graus Celsius é de 4 minutos. Bom, e agora eu vou fazer a questão 4. No caso aqui a questão 4 fala: o número de habitantes dos estados é 1 e é 2, é dado em milhares de pessoas pelas funções. Aqui tem as funções, né? E depois ele vai lá e fala, onde T representa o tempo em anos, ou seja, esse T menor é o tempo em anos. E após certo instante T, a população de um desses estados é sempre maior que o do outro, ou determina o valor mínimo de T para que isso ocorra. Ou seja, a gente vai escolher um desses aqui que vai ser maior que o outro. Então vamos supor que a gente comece com o E1. A gente fala que o E1 ele vai ser maior do que o E2. Ou seja, depois de um determinado tempo, o estado E1 vai ter uma população sempre maior que a do E2. Aí como a gente sabe que o E1 ele equivale a essa equação aqui, então a gente vai simplesmente substituir e a mesma coisa com o E2. Então aí a gente vai ter log de 1 mais T elevado a 6 na base 8 sendo maior do que log de 4 vezes T mais 4 na base 2. Aí a primeira coisa que a gente faz aqui é trocar a base, né? Porque aqui, se caso os dois estiverem na mesma base, a gente vai poder descer uma base para a outra. Então, aí vai ficar log de 1 mais T elevado a 6 na base 2 dividido por log de 8 na base 2. Isso daqui será maior do que log de 4t mais 4 na base 2.
Aí no caso aqui, log de 8 na base 2 é a mesma coisa de log que log de 2 ao cubo na base 2. Aí no caso aqui, esse aqui que está elevando, ele vai passar lá para frente multiplicando. Aí a gente vai ter então 3 vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 vai ser 1, então a gente vai ter 3 vezes 1. O que significa que a gente vai ter, então, log de 1 mais t elevado a 6 na base 2, dividido por 3. Que no caso é toda essa parte ali, tudo isso sendo maior que log de 4t mais 4 na base 2. 4t mais 4 na base 2. Aí beleza. Aqui, a próxima coisa que a gente tem que fazer é passar esse passar esse 3 multiplicando. Aí a gente vai passar o 3 multiplicando para o outro lado e a gente vai ter o seguinte: log de 1, né? Log de 1 mais t elevado a 6 na base 2 vai ser maior do que 3 vezes o log de 4t mais 4 na base 2. Beleza? Aí no caso esse 3 aqui que está multiplicando, ele vai passar elevando. Então aí a gente vai ter log de 1 mais t elevado a 6 na base 2 sendo maior do que log de 4t mais 4 elevado a 3, tudo isso na base 2. Porque aqui o 3 passou elevando todo o logaritmado. Aí aqui a gente pode ignorar as bases, né? Olhar uma com a outra. E aí a gente vai ter então a equação 1 mais t elevado a 6 sendo maior do que 4t mais 4 na base, sendo 4t mais 4 elevado a 3. Então, tirando a raiz cúbica dos dois lados, a gente vai ter então o 3 aqui cortando com o 3 aqui, da raiz cúbica. E aqui no caso, o 6 também vai cortar com 3, só que aqui vai ficar ao quadrado. Então a gente vai ter 1 mais t ao quadrado sendo maior do que 4t mais 4. Beleza? Depois disso daqui, a gente vai ter que usar um produto notável, né? Porque isso daqui, se você for ver, é um produto notável. Que no caso vai falar pra gente que o quadrado do primeiro, que no caso vai ser 1 ao quadrado. 1 ao quadrado vai ser sempre 1. Então a gente vai ter 1 mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. No caso aqui, 2 vezes o primeiro, que é 1, vai ser 2, e vezes o t vai ser 2t. Então aqui a gente vai ter 2t mais o quadrado do segundo termo, que no caso é t ao quadrado, tudo isso vai ser maior do que 4t mais 4. Aí no caso a gente vai passar tudo isso aqui para o outro lado, né? Subtraindo, no caso a gente vai ter menos 4t. Aí esse 4t aqui vai passar para o outro lado subtraindo, ele vai cortar com esse 2t aqui, então vai ficar 4t menos 2t, que vai ficar menos 2t. Então aqui a gente vai ter t ao quadrado menos 2t. E depois esse 4 aqui positivo vai passar para lá negativo. Aí vai cortar 4 com 3, que no caso vai ser menos 3, e tudo isso vai ser maior do que 0. Aí agora aqui a gente tem uma função de segundo grau e tem que resolver ela. Então, agora a gente tem a seguinte equação de segundo grau. T ao quadrado menos 2t menos 3 é maior do que 0. Aí a gente pode usar soma e produto. No caso, a soma ela é igual a menos b sobre a. No caso, para resolver a equação de segundo grau, a gente pode usar soma e produto. Enquanto o produto ele é igual a c sobre a. No caso aqui, o C ele é igual a menos 3. Aqui o A ele é. O C ele é menos 3 e o A vale 1. E no caso aqui, menos 3 sobre 1 é igual a próprio menos 3. Ou seja, a gente tem que o produto dos dois números é igual a menos 3, enquanto a soma deles vai ser igual a menos b sobre a. No caso aqui, o b ele vale menos 2, então vai ser menos 2.
sobre o A, que é 1. No caso, menos com menos aqui vai ficar mais, então aqui a gente vai ter mais 2 sobre 1, que no caso vai ser igual a 2. Então a gente tem dois números somados que são igual a 2. Então a gente tem que... Então a gente tem que a soma de dois números é igual a 2, enquanto o produto deles é igual a menos 3. Então a gente tem que esses valores seriam menos 1 e o 3, porque menos 1 mais 3 vai ser igual a 2, positivo, e menos 1 vezes... Ó, inverti. Menos 1 vezes 3 vai ser igual a menos 3. Então a gente acabou de achar as duas raízes, né? Que no caso é menos 1. Então eu tenho que a primeira raiz ela é igual a menos 1 e a segunda raiz ela é igual a 3. Beleza? Aí agora aqui analisando a equação. A gente vai ter essa equação aqui, no caso ela vai ter a concavidade virada para cima, porque o A é positivo. E ela vai ter raízes aqui 3. Ela vai ter raiz aqui no ponto 3 e no ponto menos 1. E no caso aqui, ele está te perguntando a partir de quanto tempo que a cidade ela vai ter uma população sempre maior. Então, no caso aqui, a gente vai ser 3, porque se a gente for analisar, né, a concavidade ela fica para cima quando está maior do que 3 ou menor do que 1. Só que um tempo negativo não faz sentido, logo a solução aqui vai ser igual a partir de 3 anos. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado e tchau, tchau.